Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal e também que nos assiste pela TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Câmara, uma boa tarde a todos. Eu aguardava hoje aqui uma manifestação do vereador Ricardo Cabello a respeito de um documento que ele solicitou à Prefeitura Municipal sobre a lei dos ambulantes. Então, vereador, eu fiz essa mesma curiosidade que o senhor teve, eu também, assim, eu tive, e eu liguei para uma determinada pessoa lá na Secretaria do Planejamento, o qual eu prefiro não declinar o nome, para saber da lei dos ambulantes, né? E a resposta que eu tive é que a lei dos ambulantes, dos permissionários, está pronta, só que me parece que o prefeito não tem muita coragem de apresentá-la aqui. Eu vou falar por quê, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. A lei dos ambulantes, ela vem dar uma garantia, uma segurança para aquelas pessoas que sobrevivem e dependem daquele meio por qual exploram como atividade comercial, seja na área de alimentos, seja na área de venda de produtos diversos, ou artigos para presentes, como é muito comum. Essas pessoas dependem disso aí, e para elas, quanto mais formal for a coisa, melhor para elas. Por quê? Porque você está regulamentando a profissão daquelas pessoas, e está dando uma garantia para elas. Agora, sabe por quê, vereador, essa lei não vem para cá? Porque, infelizmente, há uma pressão muito forte de pessoas que exploram esse tipo de atividade, mas não apenas um único estabelecimento, não apenas um único quiosque, não apenas um único, porque essa pessoa detém 3, 4 quiosques espalhados na cidade, com um faturamento absurdo, e ela pouco se importa com aquelas pessoas que têm o seu único meio de sobrevivência, que é aquele carrinho ou aquela barraquinha que vende presentes. Então, o que eu insisto, que eu gostaria, é que o prefeito deixasse de pensar nessas pessoas, deixasse de atender a pressão dessas pessoas e pudesse regulamentar o quanto antes a lei para os permissionários. Todos esperam ansiosamente com isso. E vou lembrar de um detalhe que talvez o prefeito tenha se esquecido. Durante a campanha dele a prefeito, eu fui com ele numa reunião só com os permissionários, exatamente porque ele buscava o apoio e ele prometeu nessa reunião que ele faria a regulamentação para os permissionários. Então, já se passaram mais ou menos 2 anos e pouco, e nada, e a lei está pronta. Foi feito um levantamento interessante sobre a lei, sobre os permissionários, o que tipo de atividade exploram, o local que exploram, basta simplesmente apresentar o projeto de lei. Se porventura tivermos que fazer algumas adaptações, modificações, qualquer tipo de emenda, isso será discutido. Mas, prefeito, por favor, apresente o quanto antes. Isso não é uma coisa para interesse de poucos, é para interesse de muitos. O problema é o privilégio de poucos, tá certo? Contra o interesse da maioria. Pois não, vereador Natalino? Honrar a sua fala, coronel, realmente referente a essa questão da lei dos trabalhadores informais, que desde a gestão passada nós viemos discutindo isso. Eu vejo que a cidade é uma nova cidade, é uma grande cidade, precisa com que realmente o Executivo mande isso aqui para casa. Isso realmente é um questionamento que todos nós vereadores tenho certeza que recebem realmente desses que precisa de um espacinho para não criar realmente essa metodologia, que essa questão realmente não é intocável, ou seja, nós temos que tocar realmente nessa questão e dar condição para aqueles que realmente esperam resposta do Executivo. O senhor está de parabéns e tem todo realmente nosso apoio. Obrigado, vereador Natalino. Um breve à parte, coronel. Pois não, doutor Segala. Coronel, só para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo, nós temos aqui um pleito de moradores ali da vizinhança da Praça Romário Dias Mota, lá na Vila Industrial, que eles estão infernizados com a quantidade de trailers que foram instaladas às margens daquela praça. Mais de 30 trailers. Sendo que, segundo a informação que eles nos mandaram, inclusive com fotografias, 10 estão abandonados, o que, inclusive, é um problema sério ali para eles em termos de segurança. Então, eles estão ansiosamente aguardando essa lei para que seja resolvido esse grave problema que está acontecendo ali. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela parte. Outro assunto bem rápido, o senhor Marcelo Ramos Prado, funcionário da Coab, o senhor fez uma crítica aqui à minha pessoa, né?
sobre as minhas manifestações aqui sobre a Coab. Eu sei que o senhor é funcionário da Coab, eu sei que o senhor depende do salário da Coab, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor falar para mim que a Coab está em situação boa, o senhor me desculpe, mas o senhor está equivocado. Vou repetir para o senhor só 2 dados, tá bom? 2017, prejuízo da Coab, 31 milhões. 2018, prejuízo da Coab, 29,6 milhões. Número de contratos, 2017, 8.800. 2018, número de contratos, 8.200. Sabe o que é isso, senhor Marcelo? É o seguinte, os contratos, que é a maior fonte de receita da Coab, estão acabando. Vai chegar uma hora que não tem de onde tirar o dinheiro mais para pagar a conta de ninguém. É isso que eu falo. Eu não sou contra, e também, em hipótese alguma, eu atribuir qualquer palavra pejorativa em relação aos colaboradores da Coab. Não falei nada disso, o senhor está equivocado. Então, o que eu falo é o seguinte, que a companhia precisa, sim, de um saneamento completo para poder respirar. Caso contrário, essa responsabilidade, essa dívida vai ficar por conta do município, por conta nossa. O senhor não sabe? A Prefeitura de Bauru detém mais de 70% das ações da companhia. Outro assunto, caso de Guararema. O vereador Marquinhos falou que ia se manifestar sobre o caso de Guararema, sobre a ação dos policiais, mas ele falou assim, não, eu prefiro que o coronel se manifeste. Então, eu quero agradecer e parabenizar os policiais, já que o senhor ia fazer isso mesmo, né, da ação dos policiais em Guararema. Mas sempre tem críticas, sempre tem ações por parte de alguns segmentos, né, jornalísticos que criticam a ação da PM. Eu falo para o senhor com toda tranquilidade, a ação foi exitosa e merecedora de aplausos de todos nós. Outro assunto sobre a atividade delegada, eu fui, na verdade, abordado pela doutora Alcimar, ela ficou um tanto chateada sobre a minha fala na semana passada, dando a entender que eu a maltratei. Doutora Alcimar, eu peço desculpas para a senhora, caso eu tenha feito algo que a tenha ofendido, e eu posso lhe garantir e afiançar o seguinte, que a minha crítica não foi à senhora, a minha crítica foi em relação à postura do prefeito, porque até agora o convênio não foi assinado. E se o convênio não foi assinado, e ele foi advertido por mim, pelo vereador Roger, pelo vereador Marquinhos, que estivemos na sala dele, dizendo da preocupação, porque estava para vencer o convênio. Então, doutor Alcimar, eu peço desculpas à senhora se eu a ofendi, respeito a senhora profundamente, mas a minha crítica, na verdade, foi ao chefe do executivo, não à senhora. Outro assunto que eu gostaria de falar, que tem relação aí com o vereador Sandro Bussola. Olha, vereador Sandro Bussola, eu não sei se o senhor está me ouvindo, está me assistindo, seja lá o que for. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pela sua atitude, pelo seu gesto, né? Simbolicamente, o que o senhor está fazendo é interessante, porque, pelo menos, o governo estadual vai conseguir enxergar e vai chegar isso aos ouvidos dele. Mas eu duvido que ele vai mudar de ideia, eu duvido que ele vai trazer os 21 leitos, e eu duvido que vai reverter essa situação. Ao contrário, nós vamos perder ainda mais. O dia que inaugurar o Clínicas, nós vamos perder o HB. Nós vamos perder o HB, pode ter certeza disso. Então, tudo isso hoje acontece, sabe por quê? Porque o município não aguenta mais ter responsabilidade em relação a tudo aquilo que o Estado joga na mão dele, tudo que o Estado e a União. Então, eu vou mostrar aqui para simbolizar, não é nem uma pirotecnia, mas é para mostrar aos senhores o seguinte. Primeiro quadro que eu vou mostrar é o seguinte, é o quadro da responsabilidade. Nós temos o quadro da responsabilidade aqui no nosso país da seguinte forma. Na parte de baixo da pirâmide, nós temos aqui o município. Hoje, o Estado, a União, todo mundo quer jogar o problema para o município. É no município que nós, munícipes, moramos. É aqui que tem o buraco na rua, aqui que tem o problema da laje da escola que está com problema. É aqui que nós sentimos, é aqui que nós temos problema na fila do UPA. Sabe por que a União constrói UPA? Porque não é ela que vai cuidar. Quem é que vai fazer a manutenção de uma UPA? É o governo municipal. Então, nós temos aqui a figura da responsabilidade, em que o município tem uma responsabilidade enorme. Aí vem o Estado é como se fosse algo virtual, ele está longe de mim. E depois eu tenho a figura da União, que está mais longe ainda. Por outro lado, eu peço ao vereador Roger Barudi, que segure para mim aqui, a outra pirâmide, que é a pirâmide invertida. Por favor, vereador, levanta para mim. Essa aqui é a pirâmide dos tributos. Enquanto o município tem muita responsabilidade, ele arrecada muito pouco tributo. E o passo que a União, que é o maior leão devorador aqui dos nossos impostos,
A União, ela arrecada muito, mas tem pouca responsabilidade. Enquanto que o município arrecada pouco e tem muita responsabilidade. Sabe quando que isso vai mudar? O dia que nós tivermos uma reforma tributária. Reforma previdenciária é interessante, mas a reforma tributária é fundamental para a sobrevivência dos municípios. Caso contrário, vereador Cabelo, vereador Sandro, vereador Natalino, todas essas causas que os senhores defendem sob o ponto de vista social, nada vai ter solução se nós não invertermos e revertermos essa situação da pirâmide. Muito obrigado, senhor presidente. Peço reserva do meu tempo.